Oi, gente! A história de hoje é Pedro e o Lobo. Mas como é que começam as histórias? Isso mesmo! E toda história começa com Era uma vez. Era uma vez um garoto chamado Pedro. E ele resolveu chamar o seu gato Ivan para juntos acabarem com o lobo. Pedro tinha uma brilhante ideia e iria acabar com o lobo com o seu super estilingue. Ivan deu uma outra ideia. E que tal se acabasse com o lobo com golpes de karatê? Isso mesmo, os dois juntos tinham um plano perfeito. Então o gato perguntou: Miau, Pedro, e se por um acaso nada disso der certo? Exatamente, e se nada disso desse certo? Pedro tinha um plano B. Era só chamar pelo seu avô: vovô, tem um lobo aqui. Quando Pedro falou assim, mostrando o seu plano B, logo veio o vô, desesperado, querendo achar um lobo. Mas o Pedro começou a rir. Ah, vô, é só brincadeira. Eu e o Ivan estamos brincando. O vovô ficou muito bravo. Falou que não podiam brincar com uma coisa tão séria como essa, que era feio. E o vovô disse bem assim: Ora, Pedro, lembre-se, o mentiroso que mente uma vez, mente sempre. Quando ele diz a verdade, todos dizem que ele mente. Então, Pedro pediu desculpas ao vovô e disse que não iria se repetir. Então, no outro dia, Pedro se reuniu novamente com o gato Ivan e foram para a floresta colocar o plano em prática. Mas, no meio do caminho, eles ouviram um barulho. Meu Deus, será que era o lobo? Não, não era o lobo coisa nenhuma. Era apenas um pássaro, Sacha, o pássaro. Então, Pedro chamou Sacha para participar do plano dele. Mostrou exatamente o que ele iria fazer e o que o Ivan também iria fazer. Então, Sacha, o pássaro, falou que teria o bico dele, que era muito forte e poderia ajudar a acabar com um lobo. Mas Sacha perguntou: e se aquilo não desse certo? Então, Pedro, mais do que depressa, foi mostrar o seu plano B. Vovó, tem um lobo aqui, vovó, socorro, lobo! Então, o vô veio desesperado para ajudar o seu neto. Quando chegou, não tinha lobo coisa nenhuma. E mais uma vez, Pedro falou assim: Olha, vovó, sabe o que é? É que a gente estava brincando. O vô ficou muito bravo e falou novamente: Olha, Pedro, lembre-se do que eu estou te falando. O mentiroso que mente uma vez, mente sempre. Quando ele diz a verdade, todos dizem que ele mente. Pedro pediu novamente desculpas e falou que isso nunca mais iria se repetir. E então vovó voltou para casa e os três amigos começaram a andar pela floresta. Eles estavam todos seguros, achando que o plano daria super certo. Então, quando eles estavam andando pela floresta, ouviram um barulho. Ai, meu Deus, era um barulho que ficava cada vez mais alto e quando de repente apareceu um pato. Mas não era um patinho qualquer, era uma pata. Sônia, a pata. Isso mesmo. Então, Pedro chamou Sônia para participar do seu plano, porque ele queria de todo jeito acabar com o tal lobo. Então, Pedro foi com seu super estilingue. Ivan com seus golpes de karatê. Sacha, o pássaro, com o seu bico. Mas espera aí, e Sônia, a pata, o que ela tinha? Bom, a patinha falou que tinha a preguiça. Exatamente, ela morria de preguiça e a preguiça era contagiosa. Bom, pelo menos era o que a Sônia falava. Então, os 4 amigos resolveram acabar com um lobo de uma vez por todas. Mas a Sônia ficou pensando: peraí, mas se o estilingue der errado? Se os golpes de karatê derem errado? Se o bico do Sacha não funcionar? E se minha preguiça não der jeito? O que a gente faz? Pedro, mais do que depressa, mostrou seu plano B. Começou a gritar: Vovó, socorro, socorro, vovó, tem um lobo! E o vô veio correndo desesperado para salvar o Pedro. Mas, novamente, Pedro estava brincando. Pelo menos foi o que ele disse para o avô. Então o avô falou mais uma vez: Pedro, lembre-se do que eu te digo.
O mentiroso que mente uma vez, mente sempre. Quando ele diz a verdade, todos dizem que ele mente. Pedro e os amigos pediram desculpa, falaram que não iria se repetir. O vô ficou um pouco desconfiado e não acreditou muito naquilo, mas aceitou as desculpas e voltou para casa. Então, os 4 amigos foram andando pela floresta dentro, quando de repente ouviram um barulho. E sabem quem era? Dessa vez era um lobo mau, exatamente. E o lobo veio. Eu vou acabar com vocês. E agora? O Pedro foi pegar o seu estilingue, puxou o estilingue o mais longe que podia. O lobo simplesmente tomou o estilingue da mão de Pedro e palitou os dentes. Olha só. E os golpes de karatê do Ivan também não deram certo. O bico do Sacha, o pássaro, só fazia cosquinhas no lobo. Então, a Sônia, mais do que depressa, chegou pertinho do lobo, bocejou e deitou no chão e dormiu. Os 3 amigos, vendo aquela cena, ficaram apavorados, mas o lobo nem olhou para a Sônia e foi correndo atrás dos amigos. Todo mundo saiu correndo pelo meio da floresta. Pedro, Ivan e Sacha, o pássaro, voltaram para casa correndo. O lobo olhou para um lado, olhou para o outro e foi caçar outra coisa para fazer. Sônia, a pata que estava ali dormindo, simplesmente levantou e foi embora. Isso mesmo. Mas a Sônia, quando ela deitou no chão, ela acabou deixando cair a boina dela ali no chão. E nem percebeu. Então ela foi atrás dos amigos. O lobo resolveu voltar. Quando o lobo voltou, viu a boina ali no chão e pegou aquela boina. Só que nessa hora em que o lobo estava com a boina da Sônia, sabe o que aconteceu? O Pedro, o Ivan e a Sacha voltaram e olharam o lobo com a boina da Sônia. Eles acharam que o lobo tinha devorado a Sônia. Tadinha dela. Então, mais do que depressa, o Ivan começou a gritar: vovô, vovô! Pedro também gritava: vovô, vovô, vovô! E Sacha, o pássaro, começou a bater as asas e chamar: vovô, vovô! Todo mundo chamando vovô. Mas o vovô nada de aparecer. Então, Pedro, Ivan e Sacha tomaram coragem e correram atrás do lobo e prenderam o lobo. Exatamente. Mas eles estavam muito tristes, porque afinal de contas, eles tinham perdido uma amiga, a Sônia, a pata. Mas, quando eles estavam lá tristinhos, chorando, sabe quem apareceu? O vô. Exatamente, o vovô apareceu junto com a Sônia. Afinal de contas, a Sônia tinha ido chamar o vovô. Então, Pedro não entendeu por que o vô só tinha aparecido naquela hora depois que eles derrotaram o lobo. O vô explicou: Pedro, eu te falei várias vezes, o mentiroso que mente uma vez, mente sempre. Quando ele diz a verdade, todos pensam que ele mente. E foi isso que aconteceu. Você brincou tanto com uma coisa séria que quando você disse a verdade, eu não acreditei. Pedro e os amigos aprenderam uma grande lição e foram felizes para sempre.